Maravilhoso tu és. Amém. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Paz do Senhor Jesus, queridos, excelente tarde. Domingo, né? Depois que você já votou? Oh, glória! Deus é maravilhoso, né, queridos? Temos muito para agradecer, né? Em nome do Senhor Jesus. Está vivo, com saúde, nesse domingo, está livre, né? Pode adorar o Senhor Jesus, né? Quem já foi hoje na Santa Ceia, quem não pôde, vai agora à noite e é livre para adorar o Senhor Jesus, né? Queridos, você dá valor para a sua liberdade, né? A nossa liberdade é tão valiosa, queridos, né? E de todas as liberdades que um dia eu já tive, né? Eu que amo a liberdade, né? Todo tipo de liberdade que vai acrescentar nas nossas vidas, né? É. Mas eu que amo a liberdade, queridos, eu sou muito grata a Deus por receber, né? O entendimento de que maior liberdade tem aquele que pode adorar a Deus sem nenhum impedimento, né? E eu e você estamos nessa condição, né? Temos esse privilégio de adorar a Deus sem nenhum impedimento. Fomos hoje para a igreja sem nenhum impedimento, né? Adoramos o Senhor sem nenhum impedimento, né? Estivemos na presença do Todo-Poderoso sem nenhum impedimento, queridos, né? Isso é motivo de nós glorificarmos, sabe? Ficarmos felizes porque podemos adorar. Perdão. Ai, eu acho que é a plantinha que eu coloquei muito próximo aqui. Deus maravilhoso, né, queridos? Então, vamos compartilhar a palavra, porque também não há impedimentos, né? Então, vamos continuar adorando, né? Queremos agradecer o Senhor por essa rica oportunidade de podermos estar com a sua palavra mais uma vez, né? E todas as vezes que nós estamos com a sua palavra, nós é que somos privilegiados, né? De receber por intermédio dela a revelação do céu, né? Para as nossas vidas, né, queridos? Tem duas passagens aqui, né? Que nós vamos comentar e o Santo Espírito vai nos ajudar. A primeira está em Lucas, capítulo 24, o verso 44, né, diz assim, Lucas 24, verso 44, diz assim, e disse-lhes Jesus dizendo aos discípulos, amém? São estas as palavras que vos disse, estando eu ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O verso 45. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes o Senhor Jesus, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Verso 44, ou 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejas revestido de poder. Coisa linda, né, queridos? Nós lemos Lucas 24, do 44 ao 49. E essa é a passagem muito conhecida, quando discípulos do Senhor Jesus, né, estão desiludidos após a sua morte, e eles vão seguindo, então, um destino a Emaús, e o próprio Cristo vai ter encontro com eles e vai conversando com ele. E o próprio Jesus, que é a palavra, abre-lhes o entendimento e começa a dissertar com eles daquilo que ele mesmo, né, antes da sua morte, antes da sua ressurreição, falou com eles, que seria dessa forma,
que a palavra tinha que se cumprir, que ele morreria, né, em prol dos nossos pecados, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria, e que era para eles permanecerem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, porque ainda há muito por se fazer. Que coisa linda, né, queridos? A outra passagem que nós temos aqui está em Números, tá? Números capítulo 10, e lá relata a peregrinação do povo de Deus, né? Com destino à terra prometida. É. E, queridos, é essa peregrinação que eu e você estamos fazendo, né? Nós olhamos para a palavra de Deus e nos vemos nela. Estamos peregrinando, né? Com destino a uma Canaã celestial, e no meio do caminho vai acontecer muitas coisas, né? Coisas dentro de nós e coisas fora de nós. E nenhuma dessas coisas pode nos impedir de nós prosseguirmos na nossa caminhada, né? No nosso destino, que é a Canaã celestial, né? Que é Jerusalém, que é o céu, né? Então, queridos, eu vou ler aqui alguém que não quis, né? Ou que deu uma resposta negativa, né, para o povo de Deus que estava decidido, né, e convicto. Só que mesmo decididos e convictos, né, eles terão que lidar com as perdas, né, ou com a ausência, né, daquilo que desejam, ou daquilo que eles estão habituados. Sabe, queridos, uma coisa que o Senhor faz com todos nós, quando nós viemos para Cristo, é nos fazer abrir mão daquilo que tínhamos ou daquilo que gozávamos enquanto estávamos no mundo, né? Mas vamos para a palavra. Números, capítulo 10, a partir do verso 29, eu quero ler isso. E Moisés disse a Obade, filho de Reuel, o medianita, sogro de Moisés. Queridos, em algumas versões está dizendo que é cunhado de Moisés, né? E em outras versões está dizendo 3 nomes aqui, a gente entende que são 3 gerações de medianitas, né? E os medianitas, eles tinham o conhecimento do deserto, né? Sabe quando nós falamos que, fulano conhece o bairro como a palma da sua mão? Né? Era como se, a gente trazendo aqui para esse texto, era como se os medianitas conhecessem o deserto como a palma de suas mãos, né? Muitas vezes, queridos, porque nós conhecemos muita coisa como a palma das nossas mãos, né? Nós ignoramos alguns convites que o céu nos faz, né? E aqui, Deus, usando a vida de Moisés, está fazendo um convite, até mesmo que um pedido, né, ou rogando, né, mais do que pedindo, rogando, né, suplicando para que o Obade, né, o filho de Reuel, sogro de Moisés, fosse com eles, né? Fosse para onde? Fosse para o destino, né? Para o lugar do qual Deus prometeu dar ao povo de Israel, né? Então, Moisés disse a Obade, filho de Reuel, o medianita, sogro de Moisés: estamos em viagem para aquele lugar de que o Senhor disse, né? Quando ele fala assim para Obade, queridos, né? Nós entendemos que Obade ouviu, né? A primeira mensagem que Deus entregou ao seu servo Moisés a todo o povo, né? E também aos mandamentos, e falou a todo o povo, livrando-os, protegendo, abrindo o mar, né? Protegendo eles dos inimigos. Então, isso estava mais do que expresso, né? E simplificado para o Obade, né? Quem era o Deus que havia prometido que ia levar eles ao lugar da promessa? E por isso, tão convicto de quem falou que os levaria a tal lugar, Moisés insiste, né? Muitas vezes nós tiramos um tempinho para nós estarmos com a palavra de Deus, né? E de uma forma, ainda que muito simples, levar uma mensagem para tocar as mentes e os corações para que eles possam refletir com relação
a qual destino eles têm tomado as vossas vidas, né? Qual é a direção que eles têm almejado, né? Que lugar que eles querem chegar no futuro, e quando tudo isso aqui terminar, né? Aonde eles estarão, em quem ou no que está firmado a fé do povo, né? Então, aqui Moisés ele estava convidando o Obade, falou: olha, nós estamos indo em direção a um lugar, mas não é qualquer lugar. O lugar é seguro, né? O lugar é seguro. Aquele que nos prometeu que nos fará chegar lá e que nos abençoará, né, nos dando posse desse lugar, é o mesmo que abriu o mar para nós, é o mesmo que nos protegeu dos nossos inimigos. Né? Então, é a este, por conta desse, que eu estou insistindo e te convidando, Obade. Vem conosco para este lugar, né? Segue caminho conosco neste deserto. Eu sei que você conhece muito bem o deserto, mas venha conosco, você pode nos servir de guia. Sabe, eu entendo aqui, queridos, que quando Moisés diz isso, você pode nos servir de guia, Obade, porque você conhece o deserto. Não é porque Moisés estava colocando a confiança, sabe, né, do caminho que ele ia trilhar, debaixo de uma palavra do Senhor, nas mãos de Obed, não. Eu entendo, queridos, que é que por muitas vezes, por nós amarmos as pessoas, nós vamos até usar, né, das suas habilidades para chamar elas para mais perto, né? Deus faz isso conosco. Ele usa das nossas habilidades para nos chamar para mais perto. Né? Se tem algo que Deus faz na igreja, é isso, né? Você gosta de cantar e o Senhor, né, abre uma oportunidade, te coloca lá para você louvar. É uma forma de te trazer para perto, né? Se você toca algum instrumento, Deus cria uma situação e fica necessitando de alguém que toca o instrumento que você toca. É Deus também criando oportunidade para te trazer para mais perto. Né? Se você gosta de ouvir a palavra de Deus, o Senhor cria circunstâncias, né? Desce fogo do céu, a palavra ferve no altar e o seu coração fica ali, você já fica esperando o horário do outro culto, que você não quer perder, porque você quer estar mais perto. Deus tem as formas dele, né, de nos trazer para perto, querido. Né? Então, eu entendo aqui, né, reconhecendo a intimidade que Moisés tem com o Senhor, né, na sua palavra, tinha com o Senhor na sua palavra, que quando ele fala isso, né, e ele suplica, ele pede 3 vezes para que Obed venha com eles, né, para o lugar do qual o Senhor prometer ao povo de Israel, é por conta disso. Porque quando nós sabemos para onde nós estamos indo, querido, nós suplicamos, nós insistimos, né, com as pessoas, porque sabemos que se eles forem conosco para este mesmo lugar, eles serão abençoados. As bênçãos do Senhor que nos alcança, a paz do Senhor que está sobre a nossa vida, também vão alcançar essas vidas. Eles vão estar debaixo do mesmo favor, da mesma graça, da mesma proteção, e por isso nós insistimos, né? Ainda mais se essas pessoas forem queridas nossas. Aqui, né? Algumas versões diz que ele era cunhado, outras versões diz que ele era o próprio sogro de Moisés, né? Então era alguém querido de Moisés. Né? Quando é as pessoas que nós amamos, mais ainda, nós queremos que o Santo Espírito crie oportunidade para nós falarmos de Jesus para elas. E falarmos, né, da garantia que Deus nos dá, e se nós decidirmos estar com Ele, seguir o caminho que Ele nos instrui. Deus maravilhoso, né, queridos? Então, Moisés disse a Obade, filho de Reuel, medianita, sogro de Moisés: estamos em viagem para aquele lugar que o Senhor disse: eu o darei a vocês. Vem conosco e te faremos bem, Obade, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Que lindo, né, queridos? Porém, ele lhe respondeu: não irei, mas irei à minha terra e para os meus parentes. Né? Nós, tantas e tantas situações, né, queridos? Dizemos não para Deus, né? Para agradarmos parentes, lugares, situações e pessoas, né? Sabe, queridos, homens e mulheres de Deus, né? E na sua santa palavra, que é a verdade, né, para as nossas vidas, nós que cremos em Jesus, a palavra de Deus é a verdade, é o norte, é a direção, né, que não tem erro se nós a seguirmos, nos mostra
de Gênesis e Apocalipse, que nós estamos vivendo o último tempo da igreja, né? Deus está fazendo um alinhamento, Deus está trazendo para perto os seus, Deus está tratando com os seus, Deus está cuidando dos seus, Deus está salvando, Deus está corrigindo, né? Consertando altares, né? Mas o inimigo, por sua vez, também está trabalhando, né? Trabalhando dobrado para enganar, para tirar o povo da presença, para desiludir, para acabar com a fé, né? Para destruir, sabe? Destruir famílias, porque para as pessoas perderem a força de estarem adorando, estarem na presença. Mas, queridos, sabe? Nós que viemos do mundo, nós não tínhamos nada. Não tínhamos família, não tínhamos paz, não tínhamos amor, não tínhamos reconhecimento, não tínhamos saúde, não tínhamos alegria, né? E o Senhor nos deu tudo isso. Então, não tínhamos um propósito, né? Não tínhamos sonhos, e o Senhor também nos acrescentou. Então, nós olhamos quando as pessoas perdem, né? As coisas que um dia elas tiveram, né? E elas se entristecem, né? Nós conseguimos entender por que o Senhor se irou, porque o povo, enquanto estava a caminho do lugar, né, ou da Canaã celestial, ou da Canaã física aqui que o povo, conduzido por Moisés, estava indo, o lugar da promessa, e eles ficam tristes, né, no meio desse trajeto, desse caminho, eles ficam tristes, e eles se lembram das cebolas, dos alhos, né, da carne, dos peixes, né, que eles comiam lá no Egito. E Deus, por sua vez, fica irado com esse povo, né? Porque maior, querido, do que essas coisas é a libertação que o Senhor nos deu, né? Quando o Senhor nos tira da mão do nosso inimigo, nada daquilo que nós deixamos lá atrás na terra do inimigo tem que nos fazer falta, né? Tem gente, queridos, que Jesus o salvou, o deu um banho de graça e ele ainda chora, né? Por conta dos flashbacks que ele participava, né? Das rodas de bebediz que ele participava, né? Das caixas de cigarro que fumava, né? Das brigas que participou, né? Das noites em claro que passou na farra. E lembra disso com saudade, mas se esquece que o Cristo o libertou, né? O tirou. Enquanto ele estava lá, ele estava sendo enganado, iludido. Ele não era livre, não era liberto, não tinha alegria, não tinha gozo, não tinha paz. E Jesus foi lá e resgatou. Hoje ele é livre, né? Hoje ele não precisa mais, não tem dependência dessas coisas, né? Ele não sente necessidade dessas coisas, mas de vez em quando fica saudoso, né? Para com isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, nada de ficar com saudosidade das coisas que estavam lá no Egito. Não, né? Nós temos que continuar olhando com a mesma perspectiva de Moisés, né? Moisés diz para ele assim, olha, né? Porque o Senhor falou bem de Israel, né? Vem conosco e te faremos bem também, porque o Senhor falou bem de Israel. Porém, ele lhe respondeu: não irei, mas irei à minha terra e para os meus parentes, né? Então, queridos, né? Você tem dito um não, né? Para a caminhada proposta por Deus para a sua vida, né? Para o propósito, né? De chegar na Canaã, né? Há coisas que você vai ter que deixar para trás, né? Nós sabemos que a salvação é individual. Muitas vezes você vai ter que deixar parentes para trás, lugares para trás, para você dar sequência no caminho para o lugar, né, que o Senhor nos convida e nos chamou para estarmos. E ele disse: eu te peço, não nos deixes, porque sabes que nós vamos acampar no deserto e pode nos ser por olhos. E se vieres conosco, quando recebermos o bem que o Senhor nos fará, ele tem certeza que Deus fará bem a ele e ao povo que está neste caminho, né? Moisés tem certeza e por isso insiste. Também te faremos bem se você caminhar conosco.
Se você estiver no mesmo foco, no mesmo alvo, na mesma direção, vem conosco, Obade. Não fica, não. Não volta para os seus parentes, não. Né? Então, o Santo Espírito também nos faz um convite nessa tarde, né? Não retroceda, não. Não sinta saudade, né? Não se importe, não, com quem teve que ficar. Muitos ficarão, mas você precisa prosseguir. Você precisa dar sequência, né? Nós temos um lugar por chegar, queridos, né? E nesse tempo de alinhamento em que Deus está trabalhando na vida da sua igreja, ninguém pode parar, ninguém pode retroceder, né? Por conta de pormenores, né? O verso 33 diz assim: E eles partiram do monte do Senhor em uma viagem de 3 dias, e a arca do pacto do Senhor ia à frente deles, para lhes buscar um lugar para descanso. Que coisa linda, né, queridos? Sabe, queridos, quando Jesus morreu, né, e ficou por 3 dias, né, como morto, né, ele estava indo em resgate do nosso descanso eterno. Você sabia disso? Né? Enquanto o Senhor Jesus estava ali, né, vivendo a morte minha e sua, que o pecado gerou, né? Porque foi o meu pecado e o seu pecado que matou a Cristo. Então, enquanto Jesus estava naqueles 3 dias, né, vivendo a morte que diz respeito ao meu e o seu pecado, e enquanto ele estava vivendo essa morte, ele, sendo Deus, ele estava gerando o nosso descanso eterno. Ele ainda não existia, mas naqueles 3 dias, né, que Jesus ficou como morto, Deus estava gerando por meio de Jesus o nosso descanso eterno. Que coisa linda, né, queridos? Não havia descanso para nós, né? A nossa condenação, né, era certa, queridos. Não havia descanso nem para mim, para você. Não tínhamos direito nenhum. E Jesus morreu no meu e no seu lugar, e ficou 3 dias. E nesses 3 dias, Deus, então, inaugurou o descanso. Que coisa linda. Meu Deus do céu, né? Então, e a arca do pacto do Senhor ia à frente deles, para lhes buscar um lugar para descanso. Era como se o Senhor Jesus estivesse criando ainda. Sabe quando você vê o lugar, mas ainda não tem caminho para ter acesso àquele lugar? Né? Jesus criou o caminho que não existia, porque nós não tínhamos acesso ao céu, e ele foi essa ponte, ele criou esse caminho. Né? Então, nós só vamos poder ter acesso ao descanso eterno por conta de Jesus. Por isso, queridos, que é importante você entender o que Jesus fez naquela cruz. Né? Por intermédio daquele sacrifício de Jesus na cruz, queridos, a humanidade tem a oportunidade de reconhecer esse sacrifício e ser salvo, né? E ter descanso. Né? E quando tudo isso aqui acabar, e quando essa matéria, né, chegar no seu dia de validade, né, e findar a sua validade, né, todo o cansaço, toda a luta, toda a fadiga, todo o choro, né, toda a decepção, todos os nãos ficarão aqui, mas nós iremos, né, a nossa alma, o nosso espírito, e muitos, né, com o corpo glorificado, iremos para esse descanso que o Senhor Jesus nos concedeu, por intermédio da sua morte, né? Porque ele morreu a nossa morte, a morte que o nosso pecado gerou. Jesus morreu a morte que o meu e o seu pecado gerou. Mas ele, por obedecer o Pai, né, criou um descanso que não existia, né? E ele nos religou ao Pai por meio da sua ressurreição. 3 dias, ele ressuscitou após o terceiro dia para nos dar a vida eterna e ser a ponte que nos liga ao céu. Né, queridos? Que coisa mais linda, né? Então, e a nuvem do Senhor ia sobre eles durante o dia, quando partiram do acampamento. E quando a arca partia, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e que se dissipem os teus inimigos, e que os que te odeiam fujam de diante de ti. Que coisa linda, né, queridos? Né? Sabe, quando eles foram sair do Egito, Moisés disse assim a Faraó: Faraó, nos permita que nós caminhemos 3 dias
um caminho de 3 dias para que nós possamos adorar o Senhor, né? E é muito lindo, né, queridos? Sabe, nós precisamos da ajuda de Deus para esses 3 dias de caminhada, sabe? Para nós adorarmos a Deus no decorrer da nossa vida, do nosso caminho, sabe? Das nossas lutas, da nossa semana, dos meses, dos anos, né? Então, Moisés disse para Faraó: Faraó, nos permita sair, né? De debaixo aqui da sua guarda, né? Ele não via dessa forma, né? Mas é como se Moisés dissesse assim: Faraó, nos permita nós sairmos debaixo dessa opressão que nós estamos vivendo aqui, né? Porque você é um opressor das nossas vidas, Faraó, porque nós precisamos adorar e precisamos de 3 dias de caminhada no deserto para nós adorarmos o nosso Deus. Nós não vamos entregar nada para Ele que não seja que não tenha esforço, que não tenha um sentido para nós, né? Que não nos cobre nada. Sabe, queridos, muitas pessoas estão deixando de servir a Deus, de adorar a Deus, né? Porque Deus está apertando um pouquinho, porque Deus está pedindo para elas abandonarem algumas condutas, né? Algumas coisas que desagradam o Senhor, para, sabe, chegar nesse terceiro dia e adorar o Senhor, né? Com essa disposição de esforço, sabe? E muitos não querem. Muitos têm abandonado o Senhor por muito pouco. E nós não podemos, queridos. Né? Sabe? Moisés arriscou a sua vida para libertar o povo. Jesus, ele entregou a sua vida para nos libertar. E muitos que foram libertos hoje ficam, né, permitindo que empecilhos tão pequenos roubem, né, a sua salvação. Então, nós não podemos, querido, em nome do Senhor Jesus. Né? E quando a arca partia, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, que se dissipem os teus inimigos e que os que te odeiam fujam de diante de ti. Que lindo, né? Porque ele olhava para o que aconteceu lá, na hora que eles atravessaram o Mar Vermelho, e foi isso que o Senhor fez. Ele não falava de algo que ele não tinha vivido. Né, querido? Fé, sabe? Fé é você crer naquilo que você não viu ainda, não vivenciou ainda. Só que eles creram, né? Creram no cuidado do Senhor. E por isso puderam atravessar o Mar Vermelho. Só que aqui ele já falava daquilo que eles já haviam vivido. Olha, eu sei que o Senhor pode fazer isso. Então, quando nós levantamos para seguir na nossa caminhada, para levantar e levar conosco todas as tribos, porque é muito lindo, queridos. Não sei se você consegue imaginar aqui comigo, mas imagina todas as tribos, né, atrás, né, de Moisés aqui, a caminho, né, de Canaã, todas as tribos, né, a de Ruben, a de todas as tribos ali de Benjamim, todos na sua sequência, né, baixando as suas bandeiras, levantando as suas bandeiras e andando no deserto. A minha família, a sua família, querido, a minha, a sua geração, né, está também trilhando esse caminho. Nós estamos, né, nos esforçando para nós chegarmos na Canaã celestial, queridos. E no meio do caminho vai ter muitos reclamando, vai ter muitos murmurando, mas você não pode parar para dar atenção. E se alguém disser, olha, eu não vou seguir com vocês, né, eu prefiro retroceder, eu prefiro voltar para minha casa, né, para os meus, para o deserto, né, como fez aqui, como deu a palavra aqui, né, que ele preferia voltar. E muitas vezes, porque tinha o conhecimento demais ali do deserto, achou que estaria bem, não seguindo o povo de Deus, queridos. O Senhor te faz um convite nessa tarde. Siga com o povo de Deus, siga debaixo das orientações de Deus, né? Abra mão do que você tiver que abrir. Não chore por conta de alhos, cebolas, peixes que ficaram lá no Egito. Deus tem muito mais, queridos. Deus nos prova por um período, né? Mas depois o Senhor nos abençoa de forma 10 vezes maior, né? Porque, sabe, essa convicção que Moisés tinha, olha, o bem que o Senhor fará a nós, ao povo de Israel, também fará a você. Então, nessa tarde, nós, na ousadia do Espírito Santo, também, né,
Queremos te encorajar ao bem que o Senhor disse a sua palavra ao seu povo, queridos, que o seu povo irá provar, que ele é o provedor do seu povo, ele é o protetor do seu povo, esse bem também alcançará a sua vida, a sua casa. Por isso não tenha medo de trilhar os caminhos com o Senhor, debaixo das orientações do Senhor, né? Permaneça na igreja, permaneça adorando, não importa o que você esteja passando. É o melhor lugar, queridos, né? É o lugar da nossa garantia, né? É o lugar da adoração, sem murmuração, sem reclamação, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, é. Verso 36, e quando ela pousava, dizia, volta, Senhor, para os muitos milhares de Israel. Porque imagina, todas as tribos ali eram milhares de pessoas, né? Grandes e pequenos, idosos, crianças, né? Todas as tribos se levantando, caminhando, 3 dias de viagem, depois pousando, né? Todos de uma vez. Que lindo, né, queridos? Né? Cansativo? Sim, era cansativo, né? Imagina as mães com bebês de colo, né? Tendo que lidar, né, com todas as coisas que todas as mães já lidaram quando a criança é pequena, né? Que se fadiga rápido, que chora, né? Que não quer ficar parado, né? Então, queridos, com todos os empecilhos de uma caminhada, né? De todas as fases da nossa caminhada, mas não podemos parar em nome de Jesus, né? Capítulo 11, nós vamos dar sequência. E quando o povo se queixou, isso desagradou ao Senhor. E o Senhor ouviu isto. E a sua ira, a ira de Deus, se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles. E consumiu os que estavam nas partes mais distantes do acampamento. Né? Então, o fogo ardeu entre eles e consumiu a parte mais distante dos que estavam do acampamento. Então, queridos, nós que estamos caminhando com destino a Canaã celestial, a Jerusalém, ao céu, não podemos estar muito distantes, sabe? Né? Da ordem do Senhor, da palavra do Senhor, do altar do Senhor. Aqui diz que o Senhor se irou, com a reclamação deles, com as queixas desse povo, o Senhor, e eles desagradaram o Senhor quando se queixaram. E fez, então, acender-se a ira do Senhor entre eles, e consumiu os que estavam nas partes mais distantes do acampamento. Quanto mais distantes nós estivermos do altar, queridos, quanto mais distantes nós estivermos dos princípios da sua palavra, da presença, da intimidade, do relacionamento com Deus e sua palavra, que é Jesus, mas nós estamos correndo risco, de irarmos o Senhor, de desagradarmos o Senhor, de nos queixarmos das coisas que o Senhor tem feito por nós, Se você se distanciar um pouco, sabe, deste relacionamento, logo mais você vai encontrar um monte de coisas para você reclamar, para você se queixar, e isso vai entristecer o Senhor, nosso Deus. Então, fique sempre bem pertinho, queridos. Você não vai encontrar, o inimigo não vai te dar motivos, Você não vai encontrar motivos para você reclamar, porque o Senhor tem sido bom comigo e contigo, Tem nos libertado das mãos do nosso inimigo. Então, verso 2 do capítulo 11, e o povo clamou a Moisés, e quando Moisés orou ao Senhor, o fogo se apagou, Então, você é o Moisés, Você é a Moisés na sua casa, Se você vê que há pessoas se queixando demais, reclamando demais, e você que é conhecedor de tudo quanto Deus já fez por essa casa, por esta família, por essa vida, você faça o favor, ore ao Senhor, para que o fogo não queime, essa pessoa, porque o nosso Deus fica irado quando a gente se queixa, sendo que ele já fez tanto por nós, sendo que ele já libertou o seu povo, que ele está conduzindo com a sua nuvem, guardando o seu povo. A sua proteção é visível na vida do seu povo. Deus ama o seu povo, Deus é um Deus zeloso, queridos. Então não deixe
e na sua casa se levante queixas desnecessárias, murmurações desnecessárias, né? Não permita. Seja você o Moisés que vai orar, né? Para o fogo, a ira do Senhor ser aplacada, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele chamou aquele lugar de Taberá, porque o fogo do Senhor acendera entre eles, né? E no meio deles havia alguns estrangeiros que sentiram um anseio, e os filhos de Israel também choraram outra vez e perguntaram: quem nos dará para comer a carne? Né? Nós nos lembramos dos peixes que comíamos livremente no Egito, e dos pepinos, e dos melões, e dos alhos porós, das cebolas e dos alhos, mas agora a nossa alma está seca. Não há nada. Olha, queridos, por isso que Deus tirou, né? Não há nada além desse maná. Queridos, Deus, né, de uma forma tão maravilhosa, proviu o maná, praticamente de forma sobrenatural. Caía-se o orvalho. Deus é tão lindo, queridos, que ele sempre prepara o lugar para ele depositar a sua provisão, né, o seu alimento, né? Assim como ele prepara a terra do nosso coração para enviar a sua palavra, para que ela não seja desperdiçada, né? Se o nosso coração estiver muito duro, né, como terra seca, que nunca foi arada, Deus vai enviar a sua palavra e não vai encontrar lugar para trabalhar nas nossas vidas. Não vai encontrar arrependimento em nós para recebermos a palavra e sermos salvos. Então, Deus, na sua onisciência, na sua maravilhosa forma de cuidar desse povo cabeção, né, enviava o sereno, e quando o sereno já estava sobre a terra, ele então depositava as sementes do maná, né? Que era como um coentro, eles colhiam aquele maná e eles faziam bolos e cozidos e eles se alimentavam. Deus enviava do céu o maná para eles. E olha o que eles falaram. Mas agora a nossa alma está seca. Né? Deus, queridos, dava a eles água direto da rocha. Não precisava nem de moringa. Não precisava nem de ladeira, né? Meu Deus do céu, né, queridos? Que povo mais cabeção, né? Mas agora a nossa alma está seca, não há nada além deste maná diante dos nossos olhos. E o maná era como uma semente de coentro, e a sua cor era como a cor de bidélio. E o povo ia e colhia, e moía em moinhos, esmagava em pilões, e o cozinhava em panelas e fazia bolos deles. E o seu sabor era como que de um azeite fresco. Meu Deus, que coisa boa, né? Hoje, se você for comprar um azeite aí, mais ou menos em 50 conto, né? E não é aquele bom, né? E aqui, não. Deus dava para eles direto do céu, né? Uma semente que eles podiam fazer bolos e cozidos, e que tinha o aroma de um azeite fresco. Queridos, poucas pessoas no mundo tiveram o privilégio de provar de um azeite fresco, né? E esse povo aqui provava desse maná que tinha o sabor de um azeite fresco. Meu Deus do céu, né? E reclamava. E quando caía o orvalho sobre o acampamento à noite, o maná descia sobre ele. Coisa linda. Então Moisés ouviu o povo chorar. Queridos, eles tendo o cuidado de Deus, né? Tendo a provisão de Deus, tendo o zelo de Deus, a nuvem, né, para não queimá-los naquele deserto, né? E eles choravam por aquilo que eles haviam deixado lá atrás no Egito, queridos. É? Pelo amor de Deus, não façam isso, né? As suas famílias, cada homem à porta da sua tenda, e a ira do Senhor se acendeu grandemente. Moisés também estava descontente de vendo tudo aquilo, né, queridos? Né? Como Deus havia usado a vida dele para libertar aquele povo, e os líderes das suas casas chorando nas portas das suas tendas. Por quê? Por aquilo que eles haviam deixado lá no Egito, queridos. Que triste, né? Então o Senhor ficou muito irado, muito irado. Sabe, queridos, nosso Deus também está muito irado, né, com a nossa geração, porque nós não temos sido gratos a Deus. Sabe, nós temos paz no nosso país, nós temos liberdade, né? Queridos, só no meu bairro eu não consigo contar, mas são tantas igrejas, né, que se eu ficar impossibilitada de adorar na minha igreja, né, que eu gosto de ir lá,
né, onde eu congrego. Mas se eu ficar impossibilitada de ir lá, eu posso escolher, porque tem tantas igrejas aqui no meu bairro, né? Então nós temos a liberdade para adorar o Senhor, né? Nós temos um Deus que é zeloso, cuidadoso. Nós não podemos, queridos, irar o Senhor, ficar nos lembrando das coisas passadas, dos ambientes passados, das amizades erradas, né, dos lugares errados, né, dos pensamentos errados, né, das oportunidades erradas, sabe? Né, que de quando nós estávamos no mundo, da opressão do maligno, né? Como que você pode ter saudade daquilo que Deus te libertou, né? Que Deus te livrou? Não, queridos, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos conceda a saudade do céu, porque aí assim, não importa o quão difícil a nossa caminhada fique, nós vamos estar focados, né, no alvo, né, queridos? Vamos estar focados como Moisés, decididos. Olha, o Senhor nos disse na sua palavra que o lugar do qual ele nos concederá o seu povo de Israel, é bom, né? E boa é a palavra que ele tem para nós lá, né? Bom é o que diz respeito a nós quando chegarmos lá. Então vamos continuar, né? Que coisa linda, né, queridos? Deus maravilhoso. Moisés disse ao Senhor: Por que afligistes a teu servo? Por que não encontrei favor aos teus olhos? Por qual razão colocastes os cuidados de todo este povo sobre mim? Queridos, nós sabemos que os nossos pastores sofrem com esse povo que dá trabalho, né, queridos? Sofre, sabe? Né? E o nosso Jesus sofre e se entristece muito mais quando o povo não entende, né? Não entende que nada se limita a essas coisas aqui da terra, sabe? Nada se limita àquilo que nós apenas fazemos aqui, conseguimos fazer, né? Mas precisamos nos alegrar e almejar aquilo que Jesus já fez, do qual está prometido e garantido por meio da fé daqueles que creem no seu nome, de que nós tomaremos posse, né? Do nosso lugar assentados lá no céu, junto com Jesus, na ceia, na grande festa, né, queridos? Hoje tivemos a ceia, uma ceia maravilhosa, o Senhor esteve presente, né? E nós entendemos, sabe, como o povo de Deus é privilegiado e muitas vezes não consegue reconhecer isso, né? Não consegue ver a grandeza do favor de Deus para um povo, né? Um povo que foi separado por meio da fé, do que creram em Jesus, né? E Deus está cuidando, Deus está libertando, Deus está limpando, Deus está provendo, Deus está guardando, e muitas vezes encontra mais motivo para reclamar e murmurar do que para adorar o Senhor, né? Queridos, a nossa perspectiva de reino precisa ser do céu, sabe? Precisa ser de nós almejarmos o céu, a Canaã celestial, né? Deus, ele está fazendo isso com a sua igreja. Sabe, ele está provando, ele está alinhando, o tempo está se afunilando. Os que são filhos precisam cada dia mais provar que são filhos, né? Porque os que não são, né, está liberado para eles atormentarem, fazer o que quer que for, né? Desagradar por completo, porque o Senhor está fazendo, chegou esse tempo dele separar os que são dos que não são, né? E os que são, queridos, precisam mais ainda estar focados no céu, né? Focados na adoração, focados na santidade, focados na consagração. Que Jesus nos ajude, né, queridos? Né? E olha o que Moisés disse: Por que afligistes ao teu servo? Por que não encontrei favor aos teus olhos? Por qual razão colocastes os cuidados de todo esse povo sobre mim? Oh, meu Deus, né, queridos? Sabe, Jesus não reclamou, né? Quando nós, cabeçudos, estávamos no mundo fazendo tudo errado, né? Sabe que Jesus disse para o Pai: Pai, eu vou lá, vou criar uma situação, uma oportunidade para salvar esse povo. Eles não vão estar perdidos para sempre. Se eles enxergarem a oportunidade do Senhor através da minha pessoa, eles serão salvos. E eu vou resgatar eles para ti, Pai, e para mim. Né? Então, queridos, nós precisamos usar esse tempo restante que nós temos aqui, né, no nosso país, para nós pregarmos o Evangelho. Não podemos perder tempo com as outras coisas. Tantas coisas nos entristecem,
Tantas coisas entristecem a nossa alma, mas não pare, e que não tenha motivo, né, de murmuração, de reclamação para você, e nem uma visão de conhecimento suficiente, ao seu ver, que o faça parar, mas que isso te incentive a prosseguir, né, a continuar, a perseverar, buscando mais ainda intimidade com Deus, né, falando mais ainda de Jesus, né, lembrando que o tempo é oportuno, né, precisamos pregar o arrependimento para que as pessoas aceitem a Jesus e sejam salvas, queridos, né, enquanto a gente ainda pode, né, enquanto você ainda pode falar de Jesus, fale de Jesus, pregue a palavra, né, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, para que o arrependimento seja gerado nos corações e eles se voltem para Deus e sejam salvos, né? Não vamos perder tempo com outras coisas, né? O tempo é curto, queridos. E essa paz que você ainda goza, que eu gozo, né, ela está acabando. Os dias estão se findando dessa paz, né? Deus está trazendo um tempo para provar os nossos corações de uma forma muito que você nunca vivenciou, que você nunca viu no Brasil. Mas esses tempos tá chegando, tá bem aí já, né? Então precisamos, querido, precisamos falar de Jesus, precisamos pedir misericórdia e compaixão, né, para que o Espírito Santo enche o nosso coração de compaixão pelas almas e que nós falamos de Jesus com todo o nosso empenho, para que mais pessoas venham para Cristo e sejam salvas, né? Né? Delas mesmas, deste mundo, né? Oh, Deus maravilhoso. Então, Moisés diz assim: Senhor, por que me afligiste? Por que, Senhor, que não fui bem visto aos teus olhos? E você colocou, Senhor, e o Senhor colocou esse povo difícil, né, para eu cuidar. Será que é porque eu não fui bem visto aos teus olhos que o Senhor colocou esse povo difícil? Não, né? Claro que não. É, oh, Deus maravilhoso. Depois nós entendemos, né, querido, que Moisés não tem nenhuma referência para nós de homem mais manso que Moisés, né, queridos? Deus concedeu a ele, sabe, esse amor, essa compaixão em prol das vidas para que ele conduzisse esse povo. Nem todos chegaram, queridos, nós sabemos que nem todos vão chegar. Sabe, muitos vão desistir, mas que não seja eu nem você, que não seja os meus da minha casa, nem os seus da sua casa, né? E para isso, nós precisamos cessar as murmurações, cessar as reclamações, né? E lembrar o povo que nós estamos num caminho, né? E o lugar que nós vamos chegar, né? Deus diz na sua palavra que esse lugar, ele é seguro, né? E quando nós chegarmos lá, né, temos a garantia de que estaremos, né, no melhor lugar e que Deus nos fará bem nesse lugar, né? Como Deus usa a vida aqui de Moisés para falar, né, a Rabode. Eu concebi todo este povo, fui eu que o gerei para que me dissesse, leva-os no teu seio, como ama, leva a criança que ainda é amamentada, a terra que jurastes aos teus pais? De onde eu poderia obter carne para dar a este povo? Porque choram a mim. O povo chorava, né? Os líderes choravam na porta das suas tendas, porque eles queriam aquilo que eles tinham lá no Egito: carne, cebolas, alho poró. Oh, meu Deus! E dizem: dai-nos carne para que possamos comer. Eu sozinho não sou capaz de suportar com todo este povo, porque isto é pesado demais para mim. Deus maravilhoso. Queridos, nós não vamos conseguir dar cabo à nossa caminhada, chegar aonde nós temos que chegar sozinhos. Você também não vai conseguir. Você precisa da ajuda de Deus. O Santo Espírito te convida nessa tarde. Convida Jesus para entrar na sua vida. Convida ele, fala: Senhor Jesus, está muito difícil, está muito pesado. Aqui Moisés conduziu uma nação. Todas as tribos estavam ali levantando, né, os altares, baixando os altares e as suas bandeiras, e todas as suas tropas, todo o exército caminhava junto com eles. É um povo muito grande. E Moisés olhou para aquilo e a reclamação do povo e os líderes de famílias nas portas das suas tendas chorando por aquilo que eles haviam deixado no Egito. E Moisés não aguenta.
Moisés não aguenta, ele diz, Senhor, por acaso fui eu que gerei esse povo aí? Por quê? Será que eu não estou sendo bem visto aos teus olhos, Senhor, para ser afligido por esse povo? Não fui eu que os gerei, não. E eu nem sou mãe deles para tratá-los, amamentá-los como uma ama amamenta um recém-nascido no seu seio. Está pesado, Senhor. Sabe, queridos, precisamos fazer como Moisés, muitas vezes, porque ele é o único que entende, né? Mas Deus não quer que você caminhe sozinho. E nem ache que todo esse peso e esse fardo você tem que carregar sozinho. Jesus Cristo foi para aquele madeiro, para que você, de fato, pudesse gozar de um descanso. Sabe? O eterno, sim, mas também descanso aqui. Né? Descanso na mente, descanso na alma, descanso no espírito, descanso no corpo físico. Quando nós colocamos a nossa confiança e a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele prepara tudo isso, querido. Cada coisa no seu tempo, sabe? Eles tinham que fazer uma caminhada para só depois desmontar, montar as suas tendas e descansar por um período e depois desmontar e carregar de novo, né? Há tempo para todas as coisas na nossa vida, né? Mas Deus também tem descanso, tá? Se você precisa desse descanso, se você precisa que Deus responda a alguns questionamentos, muitas vezes não é nem seu, muitas vezes é das pessoas da sua família. Ah, você serve esse Deus? Mas esse Deus está deixando você ser tão afligido assim, né? Esse Deus não está se importando que você tenha falta disso, falta daquilo, né? Que o povo te aflige assim. Ele não está se importando com você, não, não. Está sim, queridos. Deus se importa conosco. Por isso, nós só precisamos nos achegar a Ele, confessar o seu Filho, né? Entregar a nossa vida para Ele, e o Senhor vai completar a grandiosa obra dele nas nossas vidas, e nós vamos chegar onde nós temos que chegar, né? Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus maravilhoso e santo. Então, lá em Lucas, né, 24, que nós lemos no início, queridos, né, o Senhor Jesus, no caminho de Emaús, os seus discípulos estavam entristecidos porque eles haviam esquecido das palavras de Jesus. Havia dito a respeito dele mesmo, de como seria que após o terceiro dia de sua morte ele ressuscitaria, né? E que eles permanecessem no lugar certo, porque do alto eles seriam revestidos de poder. Sabe, queridos? Muitas vezes o lugar certo para nós ser revestirmos de poder é na presença do Senhor, mas é sem murmuração, sem reclamação, né? Muitas vezes nós estamos no lugar certo, Deus nos colocou no lugar certo, mas precisamos ainda tirar a murmuração, as reclamações, precisamos parar de chorar por aquilo que nós perdemos, precisamos nos alegrar pelo destino que o Senhor está nos conduzindo, que é Jerusalém celestial, que é o céu, né? Se temos que chorar, ou que venhamos a chorar, é ansiosos, almejando o céu, né, queridos? E não por nada que venhamos a perder ou que já temos perdido nessa terra. O Senhor tem muito mais para nos dar. Precisamos nos alegrar. Sabe, a palavra de Deus diz que os olhos deles foram abertos e eles discerniram. Vamos ver aqui. Então, abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras. E disse-lhes Jesus: assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas vós sois testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Queridos, o momento que a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra está vivendo é um momento crucial. Você pode fazer tudo o que você tem que fazer, né? Há coisas que nós necessitamos por fazer todos os dias, né? Que não há quem faça, que nós temos que fazer, né? Mas enquanto você faz todas essas coisas, queridos, não se esqueça. O momento é esse. Precisamos nos revestir do poder do alto, porque está vindo um tempo muito difícil para a Igreja do Senhor Jesus Cristo no Brasil. E as pessoas precisam estar revestidas do poder do alto, né? Muito engano, muita mentira,
muita maldade, e as pessoas usando a palavra, né, para distorcer e tirar, né, tirar, sabe, aquilo que tem de mais lindo, né, de se estar na presença, de se dizer ser cristão, né, vai vir, queridos, né, uma onda para destruir isso, sabe, para arrancar isso do coração das pessoas, e você não pode. E se você não estiver revestido de poder do alto, vão conseguir arrancar isso de você. Você não pode deixar, né? Então, como que a gente se reveste de poder do alto, queridos? Somente com palavra, né? Não somente com oração, mas com palavra. Porque sabe o que nos faz orar? É termos a palavra dentro do nosso coração, porque a palavra é o próprio Cristo e ele nos constrange a orar, né? Ele nos constrange a expressar aquilo que o Espírito Santo colocou dentro de nós. Então sentimos uma grande necessidade de expressar. O Espírito Santo faz isso, né? Então você precisa ter palavra, você precisa ser revestido com esse poder que a palavra dá aos filhos de Deus, para você guardar a si mesmo, a sua casa, né? Queridos, guardar esse caminho aberto para você que Jesus abriu, né? Que nos conduz ao céu, né? Não deixe que nada nem ninguém feche esse caminho, nem você mesmo coloque impedimentos e atrapalhos nesse caminho que você está trilhando. Limpe esse caminho, queridos, né? Sabe, o Senhor Jesus está voltando e o inimigo está trabalhando 1 milhão de vezes mais para tirar as pessoas da presença. É tão bom nós sentirmos a presença de Deus, queridos. É tão bom nós sabermos que tem um Deus que é zeloso, que cuida de nós, né? Que ainda fala conosco, sabe? Que se importa com a igreja, com tantas igrejas que há no mundo, ele se importa comigo e com você, ele visita a nossa igreja, ele visita o nosso coração, visita a nossa casa, sabe? Visita a nossa história, sabe? Visita a nossa alma, nos alegra, tudo isso por meio da sua palavra. Queridos, vivencie a palavra. Guarde a palavra no seu coração. Os tempos não serão fáceis, né? Você vai conseguir ficar firme com a quantidade de palavra e de experiência que você tem com Deus, que você se dedicou até hoje. Faça essa análise, né? Se você for provado mais terrivelmente, né, que você nunca foi provado, você vai conseguir permanecer, né, dizendo que você serve a um Deus que é vivo, que o Cristo te salvou, que aquele sangue derramado lá na cruz, né, não nada é mais poderoso e mais valioso para você do que isso, ou se você for provado num nível muito maior, né, você vai abrir mão disso. Sabe, queridos? É a palavra de Deus que nos fortalece, né? É a palavra de Deus ardendo dentro do nosso coração que não nos permite fraquejar, né? E nem desejar aquilo que um dia o mundo nos ofereceu, mas que era tudo ilusão, né? Mas tantas pessoas têm deixado os seus corações se estragarem, porque se recordam de um bom tempo que viveram, né? E se esquecem que naquele tempo existia um Senhor e que não era o Cristo que estava governando as suas vidas. Né? Assim como o povo aqui chorando na porta das tendas, né? O Senhor que governava a vida deles lá era o opressor, o rei do Egito. Né? Não era o Cristo, né? Não era o Senhor. Né? Mas Deus enviou a libertação. Deus alcançou eles foram livres daquela opressão, foram libertos das mãos dos inimigos, que os aprisionaram por mais de 430 anos. Essa liberdade chegou até mim e a você. Você não tem que ser oprimido na sua mente, você não tem que ser oprimido nas suas emoções, né? Você não tem que ser oprimido na sua forma de expressão. Né? Deus te fez uma pessoa livre, liberto, sabe? Você não tem que ser uma pessoa que não é amado, que não é respeitado, sabe? Deus tem tudo isso para você. Então, tudo isso você só pode gozar estando em Cristo Jesus, né? Uma paz que excede o entendimento das nossas palavras. Não conseguimos dar palavra para a paz que o Senhor coloca no nosso coração, né? Para a alegria, para o gozo que Ele enche a nossa alma quando nós estamos em contato com Ele, a sua palavra, né? E também na sua igreja. Então, queridos, que nessa tarde, Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita graça, constranja os corações para que cada um se esforce ainda mais, né, para estar se revestindo do poder
que a palavra de Deus concede aos seus filhos. Queridos, né, não perca o seu tempo, né, falando mal da igreja, dos irmãos, né, e daquilo que não deu certo, ou daquilo que um dia você teve e não tem mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O que o Senhor nos tem ofertado por meio da sua palavra, né, as promessas de Deus, elas são muito aquém do que qualquer coisa que você tenha gozado nessa vida. Deus tem muito mais. Não duvide disso. Coloque o seu coração nessas promessas. Fique firme na palavra, né? Busque mais intimidade. Busque revestimento em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor vai apertar a situação para a sua igreja. Vai apertar muito mais, né? E precisamos estar, né, fortalecidos, revestidos desse poder que a palavra de Deus nos concede. Amém, queridos? No nome santo do Senhor Jesus Cristo, né? E se você tem dito não para aquilo que vem da parte de Deus, que é um convite do céu para a sua vida, mude a sua perspectiva, né? Se dê a oportunidade de conhecer mais de Cristo, né? Se dê a oportunidade de ir conhecer uma igreja evangélica na sua cidade, no seu bairro. Se dê a oportunidade de se aproximar mais do povo de Deus, né? Se dê a oportunidade de caminhar e de levantar um altar na sua casa, na sua vida, do qual, né, vai garantir para você, né, você chegar de forma segura aonde Deus quer e sempre que você estivesse na presença dele. Amém? Que Deus, na sua infinita graça, abençoe o seu povo, né? Traga discernimento, né? E entendimento para os dias que nós estamos vivendo, queridos. Nós ainda estamos em paz aqui no nosso país, mas essa paz está acabando, sabe? Eu não estou falando isso, sabe? Feliz, não, né? Mas aproveite esse tempo de paz que nós temos aqui para você pregar o evangelho para si mesmo, para sua casa e para todos que você puder, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque as almas precisam de Jesus, elas só não têm entendimento disso, né? De quão necessário, né? De quão necessário é Jesus na vida dela e de todas as pessoas que ela ama. Então, que Deus, na sua infinita graça, aqueça os nossos corações. Eu peço isso para Jesus, eu falo: Jesus, o Senhor conhece a personalidade da sua filha, mas me ajude a amar mais, né? Me ajude a me dispor mais, me ajude a falar mais do teu evangelho com as pessoas, me ajude a viver mais, Jesus, daquilo que o Senhor fez, né? Que as pessoas possam te conhecer, Jesus, enquanto há tempo, né? Logo mais elas estarão tão aflitas que, como diz na palavra de Deus, elas vão xingar a Deus de tão aflitas que estarão, né? Então, o momento, queridos, de nós pregarmos o evangelho do arrependimento para que Deus crie oportunidade de alcançar os corações das pessoas é agora, né? Porque o tempo está findando, né? E a paz está acabando, né? Aqueles que já possuem a paz podem perder a vida, mas vão para o lugar da paz da sua fé. E os que não têm, né? Precisamos amar as pessoas e pregar que Jesus Cristo salva, liberta, né? Restaura e leva para o céu. Amém, queridos? Deus abençoe cada um de vocês, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer aqui a Amanda, o Rodrigo, a Dara. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma excelente tarde. Amém?